Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E muito bem, o Conexão Poder está recebendo o juiz Marcos Faleiro, que é o titular da 11ª Vara Criminal de Cuiabá. Ele é um dos juízes que está à frente do caso conhecido como Grampolândia, que foi talvez um dos maiores escândalos na atualidade que envolveram o estado de Mato Grosso, um escândalo nacional, inclusive. Vamos conversar com o juiz sobre os andamentos dos processos que envolve, na maioria, militares, e ele, dos 5 juízes que toca esse caso, é o único que não é militar. Eu vou perguntar para ele umas coisinhas aí, né, Rafael? Participa comigo o Rafael de Souza, que é jornalista do site Repórter MT, meu parceiro de bancada aqui no Conexão. Doutor Faleiros, obrigado pela presença aqui no Conexão Poder. Eu vou começar polemizando. O senhor prefere calabresa, genovesa, marguerita? Que tipo de pizza o senhor prefere? Já que o senhor é o único civil nessa história para julgar militar. Bom, primeiro... Tá um cheirinho de... Boa tarde. Como diz o flamenguista, tá sentindo o cheirinho? Então, boa tarde aqui a todas as pessoas que assistem aqui ao programa Conexão Poder. Parabenizar aqui o site Repórter MT, ao André, Rafael, pela brilhante condução aqui dos trabalhos. Obrigado. Essa questão realmente eu concordo que essa questão das violações às intimidades, à vida privada das pessoas que ocorreram aqui no estado de Mato Grosso foi uma ofensa muito grande à nossa regularidade constitucional, alguma coisa sem precedentes depois da democracia e é algo que eu sempre digo, né? Todas essas violações aos tratados constitucionais, à Constituição Federal, existem crimes que ofendem sobremaneira, por exemplo, a família, como violência doméstica, ofendem a sociedade, que é um homicídio, por aí vai. Mas esse tipo de crime, eles afrontam sobremaneira a regularidade constitucional e o Estado Democrático de Direito. Quando você pratica uma estrutura que viola os tratados internacionais, justamente com o fim de burlar a legislação eleitoral e para outros fins, entendeu? Todas essas questões, não só violação à intimidade, como tortura e etc., que são previstas nas convenções internacionais. Segundo o doutor Eduardo Maon, respondendo a outra pergunta feita pelo André, ele disse aqui no programa, salvo engano, até no Conexão Poder que eu estive assistindo, disse que ele já sabe até o sabor da pizza, né? Eu vou perguntar... Conhecendo o Maon, deve ser calabresa, né, que é a que gosta. Eu vou perguntar para o Dr. Maon depois que sabor que ele acha, mas nós cremos que a regularidade constitucional ela não pode ser, a nossa Carta Magna, ela não pode ser vamos dizer assim, rasgada, né, dessa forma. Então há uma necessidade muito importante de que todas as instituições públicas, instituições estatais que foram existem suspeitas de terem sido usadas para fins de transgressão à Constituição, que preste uma satisfação à sociedade nos moldes da lei, entendeu? E aí nós incluímos o próprio Poder Judiciário, né, que tem que dar uma satisfação para a sociedade, digo porque os processos estão em andamentos, mas os membros do Poder Judiciário também, no caso do desembargador? Ministro, né, acabou que atrapalhou um pouco, demorou um pouco o trâmite do processo, e digo que as instituições em que tem suspeitas de
utilização indevida do aparato estatal para fins outros que não interesse público, como fins de manutenção no poder, fins de amorosos, fins de fiscalizar jornalistas, né? Mais ou menos assim, né? O senhor está querendo dizer que o ex-governador Pedro Táxi com o ex-secretário Paulo Táxi grampearam amantes, jornalistas e políticos para fins não republicanos, enfim, que isso já vem lá de trás, mesmo antes dele ser eleito, né? Já para vigiar os adversários, vigiar Janaína Riva, para vigiar o deputado, até então deputado Riva, enfim, é isso. Os donos dos grampos são esses, realmente. Isso aí foi... A materialidade tem, né? Que os documentos lá comprovam a saciedade que... Os relatórios lá, a saciedade que ocorreu esse tipo de violação à intimidade, né? Entendeu? Agora, a autoria, diz o cabo lá, que foram o governador, tal, um promotor, o ex-governador, um promotor, enfim, que aí vai ser analisado cada um nas esferas competentes. Agora, doutor, mas é o que foi dito lá, que todo mundo são os donos do ouviu. Mas, como eu estava dizendo, essa prestação de contas ela tem que ser feita pelo Poder Judiciário, pela Polícia Civil, dentro da esfera das suspeitas que tenha tido eventual transgressões lá, tem que ser dada pelo Ministério Público, tem que dar uma satisfação para a sociedade. Principalmente o Ministério Público. E, enfim, todas as instituições, até a própria OAB, na medida em que tinha, diz o cabo lá, tinha advogado, né, no caso o senhor Paulo, né, que estaria, foi até denunciado, salvo engano, que é um advogado que estaria usando a estrutura estatal para fins não republicanos, vamos dizer assim, fins contrários à democracia. Então, Paulo, que o senhor fala, é o Paulo Táxi. Exatamente, que é um advogado bem conceituado, tal. A OAB também deve prestação de contas. Então, todas as instituições, vamos dizer assim, tem que ir perante a Assembleia Legislativa, tem que dar uma satisfação diante dos deputados lá que foram vilipendiados na sua, não só na intimidade, como também na parte política, né, como você mesmo relatou aí, você disse aí, questões de eleição. Tem que dar uma resposta para os desembargadores que foram grampeados, tinham 2, salvo engano, desembargadores lá grampeados. Tem que dar uma satisfação para os jornalistas que foram grampeados, tem que dar uma satisfação para os policiais que estavam grampeados ilegalmente, são vários policiais militares lá. É a chamada barriga de aluguel. Exatamente. Porque as pessoas precisam entender isso, quando se fala em grampo. Salvo engano, o Coronel Mendes foi vítima disso aí. Grampo sempre existiu, né? A gente sabe que sempre existiu grampo. A polícia sempre grampeou todo mundo, né? Enfim, a gente vê isso. Quem trabalha no serviço público tem esse medo, né? Eu me lembro quando eu trabalhava no governo, eu ficava ouvindo um barulhinho naquele telefone que a gente tinha, que era o funcional. Aí o outro cara, é o grampo. Você já não falava muita coisa. Na época de campanha nem usava, né? Isso era 20 anos. Enfim, mas a barriga de aluguel, que as pessoas entendem em casa, é aquele sistema que o cara vai grampear o traficante e ele embute um telefone de alguém junto ali, não fala de quem que é, fala que é a Mariazinha do pó, e o cara coloca o telefone lá da Janaína, por exemplo, e acaba grampeando a Janaína. Esse era o esquema. É isso que é ilegal, não o grampo em si. O grampo, quando é autorizado, não é interceptação, sim. Não só esse tipo de modalidade. Tem que se investigar também eu acho que não foi falado ainda, tem várias satisfações que as autoridades devem à sociedade, entendeu? Tem o grampo que eles chamam triangular, quadrangular, né? Barriga de aluguel triangular, quadrangular, que é o... Pega um para pegar o outro? Grampeia um para ouvir o que o outro está falando? Manda um nome por exemplo, falar aleatoriamente, tá? Não é que aconteceu isso. Manda um alvo para o Amapá, aí lá no Amapá, que ninguém conhece Marcos Faleiros,
Rafael, governador, André, Mauro enfim. Mendes, Rafael, ninguém sabe quem que é Lúcio Sorge, falando concorrente aqui. Ô, Lúcio, um abraço. Lá no Amapá, e aí o Amapá manda para o Mato Grosso os alvos deles lá, entendeu? Esse é o grampo cruzado, grampo triangular. Aí Às um vezes escuta o outro. eles fazem um círculo, ouve lá e passa o relatório para cá, e aqui está ouvindo os alvos lá e passa para lá. Em alguns casos tem A suruba telefônica. Não tem outra explicação. Tem várias situações em que há pedidos de tem que ser investigado, isso eu não estou afirmando, Mesmo. nem Nós desafirmando. estamos tudo ferrado. Mas tem cara. situações que foi detectado que existe há um pedido de interceptação, e nesse pedido tem todos os alvos locais, 65, 65, mas tem um monte de alvo de outros prefixos, de outros aí entra a barriga estados do Aconteceu aleatoriamente. nessa Grampolândia que a gente está falando aqui de Mato Aí Grosso. que entra a barriga de aluguel. Tem indícios, Tem tem indícios. Aí um monte de número de estados que não tem nada a ver com aquela situação ali, entendeu? Que são anexados ali naquela determinada operação, e tem que se investigar se até que ponto havia esse cruzamento, vamos dizer assim, esse convênio de uma organização criminosa de violação da intimidade das pessoas entre vários estados, entendeu? O estado manda para um lugar, esse manda para o outro estado aí aqui está recebendo um terceiro estado, um alvo. Daqui a pouco as pessoas vão estar falando em código Morse, né? Eu só espero que André, inclusive como cidadão, eu só espero que essas situações todas sejam investigadas, pelo menos, entendeu? Então, E mas não não está fica demorando esse demais. jogo. Até o desembargador Orlando Ferri criticou o MP. Que foi uma vítima da foi uma das Grampolândia. vítimas, enfim. Né? Pô, a coisa não anda. Você também compactua com essa ideia de que não anda justamente porque pode ser que haja um corporativismo lá dentro, porque pode ser que haja promotores envolvidos, enfim. Eu acho que sim, está demorando muito, sim. Eu não sei que pé que anda o processo lá, porque eu não acompanhei o processo dessas esferas aí de maior, entendeu? Eu peguei os processos dos militares. Eu só fico com a parte dos militares. No que saiu Nós estamos a reportagem do contextualizando Fantástico, aqui, no que saiu a reportagem do Fantástico, eu estava em viagem, assim, quando eu cheguei em viagem, eu requisitei os autos do inquérito policial lá da autoridade policial militar, no caso era um inquérito policial militar. Isso que eu posso responder pela justiça militar, tá? O resto eu não sei o que acontece. E em mais uma semana saiu a prisão do coronel Zaqueu e do cabo Gerson, que foi mantido até no STJ, entendeu? E na medida em que foram... aí eu tive que remeter os autos para o TJ, porque acabou que descobriu-se a participação de militares, crimes militares relacionados a secretários de Estado. Foi encaminhado para o TJ, mas o processo dos militares transcorreu e agora está na fase da sentença. Quer dizer, já investigou, prendeu, soltou, já vai sentenciar. Mas o julgamento agora é em novembro. Novembro. E aí? Então, vem uma calabresa, vem uma genovesa ou vem uma portuguesa? Eu acredito que a justiça Voltando militar... à primeira pergunta minha, que ele não respondeu até agora. Ele foi. Sim, a justiça militar vai dar a resposta satisfatória para a sociedade. Nós vamos dar uma resposta lá para a sociedade, entendeu? Em novembro, independente se seja uma absolvição ou condenação, vai dar uma resposta. O que eu fico assim, um tanto quanto indignado como cidadão, é a ausência de resposta, a omissão, vamos dizer assim. Eles estão decidindo se vai ser uma pizza tamanho família ou uma mini pizza. Mas, doutor, houve uma mudança aí de depoimento desses réus. Os militares voltaram atrás, tentaram delação premiada com o Ministério Público, foi recusada essa delação. Então eles espontaneamente decidiram ir até a vara, prestar um novo depoimento, confessando os crimes. O Ministério Público disse que não aceitou a delação premiada desses militares, que é o cabo Gerson, o coronel Zaqueu, Evandro Lesco, porque não viu fato novo.
O senhor, ao ouvir esses militares, o senhor viu fato novo nesse novo depoimento deles? Então, pelo que eles disseram lá, entendeu? Pelo que eles relataram lá, o que aconteceu foi... Eu não, assim, eu vou deixar claro, eu tô de férias, quem fez a colheita desses outros depoimentos foi o Dr. Murilo, eu não participei dos depoimentos anteriores, entendeu? Mas o que foi dito lá foi que o cabo já havia falando faz tempo, entendeu? Essas questões relacionadas à autoria de quem teria feito esses gambos, salvo com relação ao Coronel Lesco, porque o Coronel Lesco estaria fazendo uma delação premiada já há um tempo, né? Que ele relatou também, que foi filmado por todo mundo, e tem aquela cláusula de confidencialidade, né? E o coronel argumentou que ele não teria falado antes porque estava nessa cláusula de confidencialidade lá, que ele tentou um acordo, salvo engano, deixa eu me recordar o que ele disse, não é bem certeza, mas parece que ele falou que tentou primeiro com a Polícia Civil, a Polícia Civil aqui aceitou. Aí subiu, né? Aí foi pro STJ, teve até uma ordem do ministro, uma busca, apreensão, não sei, eu não acompanhei lá, tomou o processo do desembargador Orlando. Aí ele tentou com o Ministério Público Federal. Parece que a polícia, no âmbito estadual ele tinha até aceito, não sei. É o que ele falou lá, eu não posso dizer. No âmbito federal, inclusive, já estava praticamente assim. No âmbito federal ele falou que estava bem encaminhado, ele tinha assinado a cláusula de confidencialidade e tal. Aí quando está assinada essa cláusula de confidencialidade, realmente ele não pode falar, nem nos autos do processo ele pode falar. Porque só depois que homologar tal, aí vai usar aquilo ali em seu benefício. Com relação ao cabo, ele posteriormente trouxe, também tentou, ele disse delação e tal, em vários âmbitos, trouxe essa questão do Coronel Lesco e várias coisas referentes ao Ministério Público. Ele disse que tinha tentado delação, salvo engano, no Ministério Público, né, perante o tal do órgão deles lá, NACO, né? Isso. Entendeu? E o Coronel Zaqueu também prestou um depoimento lá que diz ele que trouxe fatos novos, né? Mas eu tenho que ouvir os depoimentos anteriores do Coronel Zaqueu, que eu realmente não vi, entendeu? A gente está acompanhando esse caso, André, e há vários fatos que a gente não viu nos depoimentos anteriores. Por exemplo, o repasse das placas para os grampos, que o Gerson e o Coronel Lesco afirmaram que veio do Ministério Público, foi entregue à Polícia Militar e à Polícia Civil. Seriam essas placas que foram usadas nos grampos. Citou o nome do ex-procurador-geral Paulo Prado como um dos emitentes dessa placa. Seria também, na opinião de alguns jornalistas, um fato novo, porque a gente não tinha sido esclarecido isso através do cabo Gerson no depoimento. Citou-se o nome de outros promotores também, além do ex-coordenador do GAECO, Marco Aurélio. Então, assim, para quem acompanhou os depoimentos, nessa última audiência, teve fatos novos, que foram essas citações. Estou citando algumas coisas, teve muito mais, como o cabo Gerson disse que jogou as provas, que se desfez dessas provas, né, de muitas provas durante a operação. Teve o caso lá que eles confessaram em relação ao próprio desembargador Ferri, como que eles agiram, de que forma que eles planejaram toda aquela questão de gravar o desembargador para poder fazer com que ele fosse retirado do processo. São bastante fatos novos. O senhor não acredita que está havendo corporativismo do Ministério Público em não aceitar essa delação? Olha, eu não tenho, assim, como eu disse, eu não tenho nesse momento, assim, como afirmar, fazer um juízo se admite, é possível ou não ter feito esse tipo de delação lá no Ministério Público. Só que, veja bem, a legislação italiana e aqui no Brasil também já está consolidado. Quando existe, ao contrário, até discordando aqui da opinião do Dr. Turim, que ele acho que esteve aqui, não sei aonde. Semana passada. O juiz, após analisar o processo com profundidade, no caso lá nós somos 5 juízes, em se detectando que houve uma omissão, uma inércia do Ministério Público ou da autoridade respectiva
no que tange a colheita da delação premiada, o juiz pode entender que houve essa omissão e aplicar os benefícios de uma delação premiada ao réu, ou seja, reconhecer que os réus fazem jus aos benefícios de uma eventual delação premiada que, caso o conselho entenda, porque não vai ser só eu que vai julgar lá, né? São o conselho. Se o conselho entender que houve realmente uma inércia, uma omissão, e que poderia ter se colhido ali, homologado, assinado o termo, firmado o contrato, né, que é um acordo de vontades, e não foi feito, então pode o magistrado o magistrado colher essa delação premiada. Ele não tem legitimidade, não tem nada, seria uma usurpação ele firmar uma delação com o réu, mas ele pode, muito bem, cumprindo a ordem constitucional, como garante dos direitos fundamentais das pessoas, reconhecer que eles fazem jus aos benefícios da delação. Obviamente isso que eles buscam agora, né? Obviamente que por via indireta você vai reconhecer que houve ali uma omissão ministerial. Mais ou menos é assim que funciona no direito italiano, que é muito... A delação premiada foi muito utilizada lá na Mãos Limpas, né? O senhor fala... Calicut, né? Mãos Limpas. Mãos Limpas. O senhor fala que pode ser analisado... Aqui é carca a mano, né? Os caras carcam a mão nas coisas, né? E põem no bolso. Né? O senhor fala que pode haver aí essa citação da delação premiada por meio de uma decisão do Conselho. Há um prazo para se avaliar isso? No dia da sessão. No mesmo dia? Né? A sessão de julgamento ela funciona como se fosse uma mistura de tribunal do júri com julgamento de tribunal na sessão. Vai dar a palavra para o promotor, para o advogado e os juízes vão votar lá. Mas, doutor, vai ser resolvido tudo no dia, né? O mais importante que julgar os caras que executaram os tais grampos, a barriga de aluguel, enfim, Coronel Vieso, Coronel... tem o Zaqueu. Né? Tem até a musiquinha como o Zaqueu, né? Enfim, uma piada mesmo. Tá bom. Mais importante que isso, ô Kim Jong, fecha a porta aí, cara, senão esse ar não... Ô Kim Jong, fecha a porta aí, parceiro, senão o ar aqui não segura. Tá pegando fogo no estúdio, não tá calor, não? Não, tranquilo. Vamos dizer que o Bolsonaro botou fogo no estúdio aí a pouco, ele está muito quente, né? Enfim, não é mais importante julgar, prender, condenar os caras que mandaram fazer? Sim, a gente sabe quem mandou fazer. Por que esses caras ainda não estão? Obviamente que uma estrutura, ali tem uma estrutura toda, vamos dizer, montada para determinadas finalidades, entendeu? Então, pelo que você observa, como eu disse, várias instituições aqui, a gente não sabe direito a amplitude disso. A gente não sabe direito a extensão dessas violações à ordem constitucional, entendeu? Como eu disse desde o início, talvez esses militares são apenas uma ponta do iceberg. Ponta de lança, só a bucha de canhão. Todavia, o que eu posso dizer é que ultrapassa a nossa competência do Conselho, por exemplo, averiguar questões atinentes, uma suposta violação, um indício de violação praticada pela Polícia Civil, por exemplo, pelo Ministério Público. Enfim, nós não temos condições lá no Conselho constitucionais para proceder à análise e o julgamento desse tipo de mandante, etc., entendeu? Porque ultrapassa a alçada. Então não adianta nada porque vai haver uma usurpação e uma consequente nulidade. Nós vamos ter que nos cingir às ações dos militares, né? E a questão da possibilidade de reconhecimento de um eventual benefício a que tiverem uma delação premiada, ou seja, vamos estar o ponto ali bem, a pontinha do iceberg mesmo, entendeu? A pontinha do iceberg. Quer dizer, então, deixa eu ver se eu entendi. A delação dos militares foi negada lá em cima. Pelo MP. Pelo MP. Aqui embaixo. Sim. Aí lá pra cima, nega também.
Não, lá pra Como cima é que tá isso, não essa foi que questão? negou lá pra cima, que quando subiu os Eu processos... acompanho mais, não eu. Quando subiu os processos, eles fizeram uma tratativa com o Ministério Público Federal. Mas quando Tá, o governador assim, deixou o cargo, que o processo voltou para Mato Perdeu o Grosso, foro privilegiado. aí eles voltou tiveram que pra cá. fazer a tratativa com o Ministério Exato. Público Estadual, que negou. Então agora o doutor pode, no dia da audiência, lá, Fazer juntamente com o o- Conselho de Militares, os autorizar juízes uma delação. militares, autorizar uma Não, delação. reconhecer Reconhecer os a delação, os benefícios. Aceitar. Reconhecer uma eventual omissão das autoridades responsáveis e possibilidade de reconhecer os benefícios. Quantos Na verdade- votos precisam para isso? A maioria, né? Simples 3, né? Então, 3 votos. Na verdade, são André- o senhor único civil, os outros 4 militares. Militares. Vai aceitar, você tem alguma dúvida? Então, mas na verdade é o Nem o Kim seguinte... Jong lá tem dúvida, Kim Jong? O senhor que é militar aí, o senhor acha que vai, tá vendo? Mas a verdade é o seguinte, o doutor fala que não é uma delação... Já tá escrito. Porque na questão técnica não é, mas se Ah, for falar mas- no popular, é os benefícios da delação, é como se fosse delação. não é uma delação, é é um uma prêmio palavra pela da profissão. criança, Mas Mas o nome, eu só estou explicando que o nome é delação. Delação Quando você era criança lá em unilateral, Olinda, você falava, entendeu? professor, assim, unilateral, dedou, é isso? Não é dedou, vai ser assim, então vai ser É dedado. porque o próprio nome já é delação, só É. fala dessa forma para não entender, porque senão Vai falar que tá o pessoal vai passando. achar que a gente vai a firmar questão um de pacto até semântica, promotor, mas- sei lá, vai achar que a gente vai colher um acordo de delação premiado lá, que pessoal é quando chato, não é verdade, né? Falando em acordo, o senhor autorizou a deputada Janaína a atuar como assistente de acusação nesse processo da Grancolândia. Como que seria essa atuação dela? Pelo que Ela vai consta nos sentar autos, ali, seus canalhas e tal, ou não? Como é que é o negócio? Pelo que consta nos autos, a deputada parlamentar, Janaína Riva, ela teria sido vítima, né, Sim, vamos dizer foi. assim, dessa situação de atentado ao Estado Democrático de Direito. Grampearam na ela medida para saber que- do pai, na verdade. Na época. Especificamente eu não ouvi as gravações, mas que ela Se diz foi, isso, né? ela foi grampeada que, salvo engano, para saber do pai, para fins políticos, enfim, eu vou ter que analisar O o pai se processo. lançou candidato, depois a mãe acabou sendo candidata e grampearam ela. Então nós, como magistrado, temos que cumprir a legislação em vigor. Então nós temos que admiti-la nos autos como assistente de acusação, porque ela foi vítima no processo. E como assistente de acusação vai ter uma função semelhante ao do promotor de justiça, entendeu? Ou seja, por intermédio do advogado dela, ela vai poder fazer a acusação, vai poder defender Rapaz, vai ser o uma audiência interessante, hein? E ela tem formação em direito. Mas ela pessoalmente ela teria que, por intermédio do advogado. O advogado tem capacidade postulatória, capacidade para estar lá defendendo ela em juízo. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, ele, por óbvio, prevê que as vítimas, né, no caso, tenha essa possibilidade de se, vamos dizer assim, de participar de uma acusação de um processo em que teve os direitos. Eu não sei se ela se tornou advogada, eu sei que ela se formou em direito. Caso ela tenha. Tem a OAB, ela pode fazer, como às vezes, de advogada ali ou não? Poderia ou não? Ela, no caso, ela continuou advogada, eu acho, salvo engano, o Sim. doutor Rodrigo, né? Rodrigo Cirineu, eu acho. Então ela vai fazer Isso. através do advogado Isso, dela, isso, né? isso. Ela habilitou nos autos mediante procuração e atribuiu a um Então, advogado, vai ser o advogado. que é um grande advogado, por sinal, que é Rodrigo, né? Rodrigo. Que trabalhou, eu vi muitas defesas dele no TRE, etc. Ele é especialista nisso. É um grande advogado. Especialista em questão de... O senhor tem um outro caso nas mãos lá também, doutor, que é em relação àquela tenente do... Você está mudando de assunto já? É porque eu acho que tem mais alguma Kim Jong, você autoriza ele mudar de assunto? Não autorizou, cara? Como é que faz? Mudando de assunto. Falando da tenente, qual que é a tenente? É a Ledur. Ledur. O senhor tem esse caso na mão, e também é um caso que já tem bastante tempo, né? E até agora não teve ainda uma conclusão. Explica para quem tem caso o que é esse caso. A Ledur, Aquela ela foi câmera é sua. responsável... Aquela câmera é sua lá. Ela é acusada de ser responsável pela morte do aluno Rodrigo Claro. Eu não me lembro o Aluno do ano. Corpo de Bombeiros.
em 2016, em 15 de novembro de 2016, exatamente. Ele era o aluno do curso de formação do soldado bombeiro de Mato Grosso e acabou falecendo após um treinamento muito intenso durante esse curso. E a Ledur, ela responde a esse processo. Já tem muito tempo, inclusive ela exerce ainda a profissão agora administrativamente. Quando que esse processo será concluído? Então, assim, fazer uma correção. O da Ledur, especificamente, o tempo de trâmite dele está dentro da normalidade. 2016 não é considerado dentro em termos de investigação e processamento. De acordo com a legislação brasileira, assim, se não tem réu preso, não é considerado um lapso temporal grande, entendeu? Existem processos. Nós estamos devendo lá, e isso eu vou reconhecer, um caso bem semelhante, que é o caso do Abinoão. Esse nós estamos em débito com a sociedade e temos que ser justo, né? Que ele aconteceu há muito mais tempo, já ocorreram várias prescrições, infelizmente... Abinoão, me refresca a memória. Eu também não tô lembrando. Ele faleceu num treinamento do BOP. Do BOP? Do BOP, aquele lá no Não é só o caso da Ledur, nós temos vários casos, Fogado, porque acidentes em treinamento militar é muito mais comum do que se pensa, tá? Então é isso no Exército, tivemos um caso lá de uma granada que explodiu na mão durante um treinamento. Então todo treinamento militar... O cara quando entra ele sabe que está sujeito a tudo esse tipo de coisa. Dependendo do nível do treinamento, é mais possibilidade de acidente. Por exemplo, o Exército e a PM, eles têm vários níveis de treinamento, porque você não pode... o militar, por exemplo, ele vai fazer um treinamento de claustrofobia. O que é a claustrofobia? Para defender a sociedade, às vezes ele vai ter que entrar num bueiro lá. Para salvar uma criança tem que entrar num poço. Então, se não tiver ninguém treinado, quem vai salvar essa pessoa? Entendeu? Então, às vezes ele vai fazer um treinamento de claustrofobia, ele tem que ficar 3 dias numa caixa do tamanho de um caixão. Aí, a mesma coisa é um policial especializado em operação de cerrado, de mata. Ele tem que estar preparado para passar fome, toda uma situação, entendeu? De tomar tiro, esse tipo de coisa. Então, os treinamentos militares, eles são rigorosos e assim tem que ser, porque senão a população fica desguarnecida, entendeu? Na medida em que você pede dá uma ordem para salvar a comunidade, tem um cidadão lá que ele passou no concurso como um juiz, e juiz ele não trabalha com as mãos, entendeu? Em termos de ir lá na árvore, no mato, dar tiro pro bandido. Então, por exemplo, ele tem a capacidade intelectual de um juiz, que é óbvio que é difícil também passar no concurso da PM, só que ele não tem a preparação. Como eu por exemplo, não dou conta de sair correndo atrás de um criminoso, de entrar num buraco, nadar para salvar uma pessoa, entendeu? Apesar de ter o mesmo conhecimento jurídico, dificuldade que tem um curso de CFO. Então, esses treinamentos têm esse acidente. No caso da Ledur, não há... Assim, não acredito que haja aí um débito da justiça com relação ao tempo de trâmite. Por exemplo, como eu disse, tem caso lá, por exemplo, do Abinoão, que morreu também numa situação de treinamento do BOP, salvo engano, da OTAN, igualzinho, morreu afogado, sabe? E esse morreu afogado de verdade mesmo, porque no caso do Rodrigo da Ledur tem a dúvida lá se morreu afogado, se morreu de... fala da Ledur é que ela foi um tanto sádica nessa situação. Gostou de ver o cara sofrer, se ele teria gostado, né? Inclusive com depoimentos de outros alunos. Exato, e a prática era comum. Né? Tem que avaliar essa questão, e o Conselho vai julgar também essa questão, que é um crime de tortura de militar contra militar. Aí a competência é do Conselho de Justiça, né? A Constituição Federal está lá no artigo 125, salvo engano. Que a tortura hoje é crime militar, mas é de competência do juiz militar, auditor só. O Conselho não participa da tortura. Vai fazer um treinamento militar e jogar flores no recruta, né? Nesse caso... Na hora que você vai se enfiar no Afeganistão lá, o cara não vai jogar flores para você, ele vai jogar bomba em você. Nesse caso específico, o que tem que ser analisado da Ledur, o Conselho vai ter que analisar com cautela, que é um processo também que eu participei só de alguns atos dele lá, quando estava no crime organizado ainda, não de todos, eu participei só de alguns atos. O que vai ter que ser averiguado com exatidão primeiro,
o liame entre analisar bem as provas, entre o treinamento militar, maus tratos, tortura, entendeu? Que tem também essa diferença entre tortura e maus tratos. E também tem que ser avaliado lá o nexo causal entre a situação da tortura e o falecimento dele, entendeu? Isso aí, todas as questões vão ser avaliadas pelo Conselho de Justiça Militar. Agora o senhor fala que está dentro do prazo aí para entregar essa resposta à sociedade, mas aí eu faço a pergunta novamente. Qual que é esse prazo aí? Como que o senhor avalia? Até quando consegue entregar essa decisão para a população? Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, eu tenho dificuldade com numeração romana, mas é o último inciso lá. Eles utilizam uma linguagem que chama mais ou menos prazo razoável, né? Entendeu? E num caso complexo desse, como o da LEDUR, o que a gente tem visto na prática, aí, por exemplo, dos julgamentos do próprio STF, do mensalão, os julgamentos do Moro e os julgamentos daqui de Cuiabá mesmo, 2016 para 2019, da data do fato, que foi 2016, tem a fase de investigação, a fase do processamento, e esse processo, salvo engano, ele já está finalizando também, já está em fase de testemunho de defesa, né? Ele já está finalizando, só vai ter agora alegações finais e já julgamento também. Então nós reputamos que está dentro da normalidade essa questão na esfera judicial, entendeu? Você pegar qualquer processo no STF lá, mas então prazo pega o caso da Grampolândia, até hoje não foi nem oferecida denúncia, entendeu? Esse caso da Grampolândia aí, com relação aos outros. O senhor acha que vai ser oferecida a denúncia? Olha, não posso dizer, né? Espero, né? A gente espera que seja dada uma resposta, né? Entendeu? Que a gente está dando... O fato mais inusitado nessa história de Grampolândia é o cara ter grampeado a namorada, a mãe, sei lá o que é aquela situação. Pra saber o que ele estava fazendo. Sabe? Tem, eu acho, o cabo, salvo engano. O senhor acompanhou bem lá, o Rafa? Aí, o cabo falou que chegou a grampear a esposa dele, né? Grampeou. Quem grampeou? O cabo com a esposa dele. Tem várias situações de grampear por amor. Pra saber o que estava acontecendo em casa. Ele que disse, eu não E o Paulo o senhor chegou de ouvir alguma coisa dessas gravações aí? Não, os áudios não. Não ouviu? Não vi. Não vi os áudios. Entendeu? Nenhum. Mas os caras grampearam para saber uma coisa, de repente ficou sabendo de outra. Joga uma tarrafa, né? Entendeu? Aí ficou sabendo que o cara estava mexendo com coisas diferentes. Aí. Bom, eu ia falar uma besteira aqui, deixa eu ficar quieto. Pois é. Existe não dá, eu tenho que rir, cara. Eu vou terminar esse programa com essa curiosidade de cara, saber até quando vai esse processo da LEDUR. O senhor não vai falar pra mim? Da LEDUR, eu acho que é o seguinte, vai ser a mesma coisa da Grampolândia? Certeza. São 4 militares, só vocês? Vai Calabresa, Genovesa? O que é? Não, acredito, não sei. Até tem que analisar o processo. Os militares são rigorosos. Eles são rigorosos com eles mesmos. Eles não são... Não sei. Eles conhecem bem essa questão de treinamento, né? Eles vão analisar bem essa questão. Vamos para frente. Isso tem no Exército também, né? Mas o da LEDUR, isso aí eu vou dar uma resposta com certeza. Ano que vem está finalizado. No primeiro semestre, a expectativa nossa é que... Aí ela está posta... No primeiro semestre estaria encerrada. Ela ficou 700 dias de licença, voltou, e agora quer ser promovida a capitã ainda. Tem esse detalhe, né? Ela não acompanha a parte. Tá querendo ser promovida ainda. É bem capaz de ser promovido. Bom. Mais perguntas, Rafael? Vamos... Sobre esse caso, não. Já acabou esse caso? Encerrou? Vamos para perguntas genéricas? Pode. O senhor pode perguntar alguma coisa genérica para o nosso juiz? Quer falar de audiência de custódia? Audiência de custódia? Isso é uma aberração, não é não? Hoje você chegar com um vagabundo na sua frente e falar, o senhor foi bem tratado pelo policial, o senhor quer prestar queixa contra o policial, é assim que funciona? Mais ou menos. O senhor concorda com isso? O senhor concorda? Concorda? Rapaz! Concordo. A gente entende que hoje, até no meio jurídico, é bem dividido isso aí, entendeu? Estive até recentemente em São Paulo, está havendo essa questão desse populismo penal, né? Vamos dizer assim.
existe aí diante da insegurança, da violência que está pendente aí está esse populismo penal. A audiência de custódia, primeiramente, Perdão, o que gerou o populismo penal foi justamente a impunidade geral que tomou conta do país nos últimos anos. As pessoas não aguentam mais. Eu, sinceramente, eu não consigo conceber o senhor, como magistrado, sentar um vagabundo que estuprou uma criança, levou uns tabefes do policial, foi preso e o senhor falou, o senhor quer prestar queixa contra o policial? E o cara fala, quero, você tem que abrir um inquérito contra o policial. Então, mas o policial não pode bater, né? Pode. Pela legislação. Meu parceiro. O policial ele não pode... qualquer ato de força praticado, uso da força, vamos dizer assim, inclusive da força letal, ela segue todo um protocolo internacional tal, e ele deve ser uso progressivo tal, da força. Agora, bater gratuitamente... Não, gratuitamente. Mas o bandido bate gratuitamente na vítima. Pedófilo que estuprou 3 crianças, matou e tal, matou o marido, que estuprou a mulher na frente das crianças, aí o policial prende, dá um peteleco, e você ainda tem que processar o policial. Então, essa questão de você... Tem que se condecorar o policial, na verdade. Bater como punição... Não como punição. Durante a perseguição, a prisão... Não, são outros... Não, é outro cara. Não, mas aí o vagabundo, por ser vagabundo... Vamos misturar as coisas. Vamos por partes. O vagabundo, por ser vagabundo, ele vai falar, não, eu apanhei do policial. E aí? Não é bem assim na prática, não. Ele me bateu, doutor, ele me bateu. E aí? Eu tenho acompanhado na prática a visualização, a conversa lá. Inclusive a gente julga a tortura, né? Tem muita ponderação lá, não é bem assim. Entendeu? Ninguém lá é bobo, né? Entendeu? Até porque o conselho também não é bobo, o juiz também não é bobo lá. Ainda bem. O promotor não é bobo. Então a violência policial, o uso da força, inclusive força letal da polícia, é permitida. Eles têm autorização para a utilização da força, mas a força tem que ser utilizada, como eu disse, dentro dos protocolos, né, democráticos. Na medida em que o policial comete violência contra um estuprador que estuprou e matou uma criança, pelo simples fato de ele ter matado e estuprado uma criança, você já ultrapassa o ordenamento constitucional, né? Aí só se houver uma quebra constitucional para a gente poder admitir esse tipo de situação. Aí tem uma quebra constitucional, aí pronto. Entendeu? Agora esse policial, ele obviamente tem que responder pelos crimes, porque ele tem que receber uma reprimenda, esse estuprador, dentro da legislação brasileira. Se nós estamos aí para defender, como eu disse, o juiz, o ordenamento jurídico, ainda contra a opinião pública. Mas o senhor concorda com esse tipo de lei, com esse tipo de situação? Mas é óbvio, né? Isso aí é uma evolução civilizatória, isso. Uma evolução, uma padronização com os direitos... Então os americanos estão atrasados nessa questão? Os americanos têm o direito de custódia desde 1990. Se o cara está com a arma na mão, é pau, não mata, pronto, não tem conversa, mesmo que ele não tenha nem apontado para ninguém. Mas lá tem audiência de custódia desde 1990, né? Bem antes que aqui. Nós estamos atrasados, né? Lá você pode levantar lá nos Estados Unidos. Mas lá o policial mata o vagabundo, ele ganha uma medalha. Aqui o cara ganha um processo. A questão é que, deixa eu explicar para vocês. Eu não concordo com a história que aconteceu no Rio de Janeiro. É aí que eu tô, Deixa eu explicar. O cara acertar o vagabundo lá no ônibus e sair comemorando. Igual o governador fez lá. Aí eu achei uma idiotice do caramba, mas veja bem, fato. Você tem quando você está à frente lá das audiências de custódia, 3 mil, fiz mais ou menos umas 3 mil audiências de custódia aqui. Acompanhei São Paulo. Grande. Você vê que a maioria das pessoas que são presas em flagrante, são levadas para audiência de custódia, noiado, flanelinha, o caboclo ali que mora ali na Ilha da Banana, que foi pego com um fio de cobre e tal, entendeu? Esse tipo de gente aí, entendeu? É 90%. E violência doméstica, né? São situações corriqueiras na audiência de custódia. O criminoso grande, geralmente ele cai em operações, né? Mediante investigação, entendeu? Os nossos clientes lá da audiência de custódia de flagrante, que você solta, ou prende, etc., é o pobre, né, basicamente, é a pessoa que está lá numa situação de rua tal.
E você vê muitas vezes que existe todo um contexto ali de que aquilo ali não é uma situação de prisão efetivamente, entendeu? É uma situação de outras medidas que não a prisão, encaminhamento para tratamento de droga. Eu tive recentemente um projeto bonito, conheci sábado lá, sábado agora, chama Banho Solidário. Vai um ônibus lá, eles pararam lá na Ilha da Banana, né? E ali no Beco do Candeeiro. Aí foram cortar cabelo e tal. É muito triste ali a situação. E essa problemática ela tem que ser enfrentada de forma coerente. O que não pode acontecer é o pessoal, por exemplo, pregar, bater, matar bandido, esse tipo de situação, que é um tipo de posicionamento que remonta a 6.000 anos atrás. É uma legislação que existiu há 6.000 anos atrás, que é o Código de Hammurabi, né? O famoso olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então a gente não pode repristinar o Código de Hammurabi, ou seja, trazer em vigor para a atual situação o Código de Hammurabi. Então tem que ser aplicada uma reprimenda coerente àquela situação. E aquele cidadão da Ilha da Banana, muitas vezes ali um tratamento, uma situação de redes, é melhor. Aí o que acontece hoje? O governo não investe, o governo de uma maneira geral, o Estado brasileiro, abrangendo a União, Estados, municípios, não investe primeiro não investe em sistema prisional, ou seja, hoje não adianta se você prender todos os roubos de carro hoje na rua. Não tem cadeia. Não é que não tem cadeia. O chefe que manda roubar carro, tá lá já está preso lá. Entendeu? Aconteceu na dentro da cadeia de comando aqui. Exatamente. Pela primeira vez eu vi a União, por exemplo. A União não tem R$1, não tem um presídio no estado de Mato Grosso. A União não tem quem. Toda a sobrecarga aqui de investigação é estadual. O Estado arca com toda a sobrecarga da criminalidade. Federais, lá no meio da floresta amazônica, onde não pega celular nem por sinal de fumaça, e deixa os caras com a mão atrás. Agora eu faço a seguinte pergunta. O cara bota lá no Rio de Janeiro o presídio. Pega ali gurizada de 18 anos no bairro, não tem investimento. Você muitas vezes investir ali na questão dos bairros e tal. É muito mais vantajoso, diminui muito mais a violência do que encher a cadeia. Esse enchimento das cadeias é mais uma limpeza, né? Ou seja, você chega ali, o cidadão muitas vezes mora ali, você pode até ofender alguém, mas muitas vezes o cidadão mora ali nos bairros chiques ali, no Bosta de Saúde e tal, enfim, no Alphaville, ele vai ali no Banco do Brasil, ali na beira do CPA, ele passa mal, ele sente mal de ver aqueles noiados ali e tal, furtando um colarzinho para vender por R$100 e comprar droga. Só que a gente tem que entender que o flanelinha que está ali é membro da sociedade. A gente não pode fazer uma limpeza social e resolver problema social com cadeia. E bater... É mais ou menos como uma questão da saúde. Você tem que fazer saúde preventiva. Não adianta você construir hospitais para encher de doente lá dentro. Mas sabe o que a cadeia é a mesma coisa. Se você fizer educação, você não vai precisar fazer cadeia. Mas veja bem... O governador Mauro Mendes está fazendo um trabalho interessante. Começou pela primeira vez, eu vi aqui no estado de Mato Grosso, ele está fazendo um trabalho interessante de controle dos presídios. Aí já é um primeiro passo, entendeu? Que é você ter o controle do presídio, não os delinquentes terem controle do presídio e usar lá como um quartel-general. Mas é o que está acontecendo, é o que eles fazem. Está acontecendo no Brasil inteiro. Então, quer dizer, o governador aí, a gente não pode sair só criticando, tá dando um passo importante. A União eu não vi fazer nada em prol da segurança pública. Eu vejo a falha do próprio sistema, doutor, porque você sabe quem são os caras que estão lá, tira aquele câncer de lá, leva para algum lugar longe. Não, você está certo. E acabou. Transfere, tira o seu... Não, mas não era para ter nem celular lá dentro, né? Exatamente, essa é a ideia. Né? Pega um caboclo desse aí, põe na beira de estrada com uma bola de ferro no pé, que ninguém tinha nos Estados Unidos, aquele filme da época de 1930. O cara com uma bola de ferro e vai capinar a estrada, parceiro.
O cara fica lá o dia inteiro fumando maconha no celular, colocando foto na rede social e tramando crime. Isso aí nós temos uma vedação constitucional também, né? De trabalhos forçados. A Constituição nossa é uma merda, vamos falar a verdade. É uma tem merda. Foi feita para defender vagabundo. A nossa Constituição é isso. Tem que mudar essa porcaria logo aí. O que frustra mas é isso. Com relação ao trabalho, trabalho... Você não pode falar? Não, mas eu posso. Mas eu posso. É uma porcaria essa Constituição. Foi feita por um bando de doido que é pseudo-perseguido da ditadura de 1969 até 85, 64, né? Até 85, e os caras fizeram uma Constituição, lembra disso? Você lembra? Você não lembra que você era criança. Os caras eram todos os perseguidos, de Lula, enfim, Ulisses Guimarães e tal, todo mundo foi perseguido. Mas eu tenho... Sabe, aí fizeram a Constituição para se defender. Viu, por isso que as nossas Forças Armadas hoje é essa porcaria que tá, que não tem armamento, não tem comida, o cara tem que fechar quartel porque não tem que dar de comer para soldado. Porque o medo do exército tomar isso de novo, lá atrás os caras já previam isso. Desmantelaram as Forças Armadas, desmantelaram a polícia, desmantelaram e vagabundagem tomou conta. Essa que é a verdade. O meu jeito tosco de falar, mas é isso. Enfim. Então, com relação às audiências custódias, não, mas eu sou favorável. Algumas coisas eu sou favorável. Trabalho forçado eu acho que seria bom, isso não é ruim. Trabalhar não mata ninguém. Não é trabalho escravo, né? Matar a pessoa. Você acha que trabalhar 6 horas por dia? A gente não trabalha forçado aqui? Aquele pessoal do exército lá que trabalha... Não tem feriado, não tem sábado. Outra coisa que eu sou favorável... E o bandido fica na boa lá. Por exemplo, estuprador. Eu sou favorável, por exemplo, a não... pedófilo, por exemplo. Quando é doido, pedófilo, esse cidadão, no caso dele, não é cadeia. O caso dele, sabe o que é? Castração química. Você entendeu? Já ia falar não precisa ficar preso. Não, mas não corta o Pedro Bilal. Sabe o que é castração química, esse pedófilo doente? Castração química é só tomar um remédio, uma injeção. Pronto, resolveu o problema. Quer dizer, a gente está pagando cadeia à toa, dinheiro à toa, quer dizer, a situação lá, não vai corrigir. Não, ele não. Esse exemplo, caso não. Esse caso não seria caso de prisão. Em vários casos não é caso de aprisionamento. Esse cara não vai entender a prisão. Ele vai ficar 30 anos. Castrou, acabou, André. Tem que mandar pro inferno logo e pronto. Vai pra vala e acabou, cara. Não perde tempo não. A bala só custa barato, R$30. Tchau. Me processa quem quiser. Pra onde? Pra vala? Pra vala? Vai pra vala. Manda pro buraco, acabou. O Kim Jong lá faz isso na Coreia do Norte. Ela tem que fazer isso mesmo. Você tá pelando agora. Vagabundo tem que ir pro buraco mesmo, parceiro. Quase que eu tô meio assusto, que eu vou na vala, hein? É verdade. Eu mandou pra vala, hein? De vez em quando dá umas copadas lá, mas complicado o negócio aí. Não é verdade, Rafael? A gente noticia direto. Os caras tomam uma lá e dão um copo na cara do outro. Mais pergunta, Rafael? Não. Alguma coisa que a gente não tenha tocado no assunto, o senhor queira expor pra gente, com o perdão dos meus rompantes aqui jornalísticos e bolsonarianos às vezes, mas enfim. Eu vou dizer que a configuração desse programa Conexão Poder é bastante interessante e eu recomendo as pessoas assistirem, que é uma perspectiva diferente é um programa, vamos dizer assim, mais animado, mais ativo, né? Nada engessado. Não tem nada engessado. E é uma honra estar aqui com vocês, né? Não sei até quando, porque está para sair aí algumas leis e resoluções. Não pode abrir a boca mais, vai ter isso? Ficar proibido de falar, né? Sério? Talvez essa seja uma das últimas aparições minhas aqui em público, entendeu? Mas, de toda sorte, foi uma honra estar aqui. Tentei responder as perguntas dentro da melhor forma possível. Parabenizar aqui o Rafa, o André e o Kim Jong também. Nosso amigo da Coreia do Norte. Vou mostrar o Kim Jong para vocês em casa, vocês não estão vendo ele aí, mas aí faz a continência aí. Aí vocês vão ver em casa aí o Kim Jong, quem é igualzinho. Isso faz uma montagem, coloca a foto. Isso é politicamente incorreto, que isso é bullying. É bullying. Eu sou juiz praticando. Como é que é o nome da sua mulher que tá ali? Não, é a secretária. A secretária? Cássia. Cássia, obrigado pela presença aqui. Tá? Eu achei que era sua mulher, pô. Não. Ele falou que é divorciado. Você falou que é minha mulher que fazer até propaganda, sou divorciado. Já criei um clima aí, ó. Ela é casada? Ela não é divorciada. Então tá ótimo, não criou clima, tá bom. De repente. Isso vai cortar, viu, Kátia? Fica fazer propaganda aqui, então, estamos divorciados, viu? Meninas da cidade. Cartas para o juiz falei.
telefone tá aí embaixo do seu vídeo. É um namoro na TV. Cada um. Esse programa já foi sério. Rapaz, pega a caneca do juiz aí, ô Kim João, pra gente dar pra ele aqui. Talvez seja a única caneca. É a única caneca que ele vai receber, porque ele vai ser proibido de falar. Tá sofrendo bullying, não vai poder falar. Não, esse é o presente do nosso programa, ele praticou Obrigado. com o Kim João. É uma caneca igual essa que o senhor usou aí, o senhor põe lá no seu gabinete. Toma aguinha lá no dia do julgamento pra tu molhar e falar, esse cara foi lá. Não importa. Obrigado, doutor. Um abraço, tá? Tudo de bom, espero que você tenha Obrigado. gostado. Nós vamos Obrigado, estar lá no Rafa. dia do julgamento. Vamos estar Vamos lá. lá cobrindo. Cobrindo lá. A pizza minha eu quero de calabresa. Tchau, gente. Até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E